Dizem os antigos mestres: tudo o que somos é resultado do que pensamos. A mente é o arquiteto da vida. Essas palavras de Buda, tão simples e silenciosas, contêm um dos maiores mistérios da existência. Pois o que chamamos de vida, esse conjunto de alegrias, dores, encontros e caminhos, não é algo que nos acontece por acaso. É algo que brota da mente. A mente é a semente de onde floresce a realidade. Pense por um instante, com calma. Quando você acorda, antes mesmo de se levantar, seus primeiros pensamentos já começam a desenhar o tom do seu dia. Se vem o pensamento de preocupação, o corpo se fecha, o olhar se torna pesado. Mas se vem o pensamento de gratidão, a energia se abre, o coração se expande. Nada lá fora mudou, apenas a mente. E, no entanto, o mundo inteiro parece diferente. No tempo do Buda, conta-se que um discípulo se aproximou do mestre e disse: Mestre, o mundo é cruel. As pessoas mentem, machucam, traem. Sinto que nada tem sentido. Buda, em silêncio, o olhou com compaixão e respondeu: Se um homem vê o mundo através de uma janela suja, dirá que o mundo é impuro. Mas se limpar o vidro, verá o sol. O discípulo franziu o senho e perguntou: Então o mundo é bom, mestre? E Buda respondeu: O mundo é o que a tua mente projeta. Cada pensamento é como uma pincelada sobre o quadro da vida. Cada emoção, uma cor que você escolhe, consciente ou não, ao pintar a sua própria paisagem interior. E o curioso é que essa pintura, que acontece em silêncio dentro de nós, acaba se tornando o cenário por onde caminhamos todos os dias. Quantas vezes você já percebeu que, em dias de tristeza, até o céu parece mais cinzento? Ou que, quando está em paz, até os sons da rua soam como uma melodia suave? Nada do lado de fora realmente mudou. Mas a mente, essa artesã invisível, muda o modo como o mundo se revela a você. O budismo ensina que a mente é o espelho do universo. E esse espelho tem o poder de refletir o que colocamos diante dele. Se colocamos medo, ele devolve ameaça. Se colocamos amor, ele reflete beleza. Mas esse espelho também se embaça com as névoas da ignorância, do apego e da aversão. E quando isso acontece, deixamos de ver a realidade como ela é, e passamos a ver apenas o reflexo distorcido. A mente é como um lago. Quando suas águas estão calmas, o céu se reflete perfeitamente sobre a superfície. Mas quando há tempestade, o reflexo se fragmenta e o céu parece perdido. No entanto, o céu nunca foi embora. Apenas as ondas o esconderam por um tempo. Assim também é com a paz interior. Ela nunca desaparece. Apenas se esconde sob as ondas dos pensamentos. Feche os olhos por um instante e observe. Quantas vezes sua mente viaja para o que já passou, para o que ainda não chegou? Quantas vezes você se identifica com cada pensamento, como se fosse o próprio pensamento? E, sem perceber, começa a caminhar por caminhos que a mente cria, caminhos feitos de medo, de expectativa, de desejo, de julgamento. Mas há uma escolha silenciosa, um ponto de retorno. A cada instante, você pode voltar. Voltar à presença. Voltar ao agora. Voltar à semente da sua própria mente. Porque antes de existir o mundo, existiu o olhar que o percebeu. E antes do olhar, existiu o pensamento que o moldou. Por isso o budismo nos lembra: quem domina a mente, domina a vida. Pois a mente é o campo onde tudo germina. Alegria, sofrimento, liberdade ou prisão. Imagine que dentro de você existe um jardim. Cada pensamento é uma semente lançada sobre esse solo. As sementes de raiva crescem como espinhos. As sementes de compaixão florescem como lótus. E, a cada manhã, sem perceber, você colhe o que plantou ontem, nas atitudes, nas palavras e, sobretudo, nos pensamentos. Mas não há culpa nesse processo. Há aprendizado. Pois mesmo o solo mais árido pode florescer quando recebe luz e atenção. E a mente, quando cultivada com consciência, se torna o campo fértil da libertação. A verdadeira transformação não começa mudando o mundo, mas mudando o modo como a mente o enxerga. E essa é a chave do caminho espiritual.
olhar para dentro antes de reagir ao que está fora. Porque quando a mente muda, tudo muda. A mente é o espelho, é o lago, é o jardim. Ela é o espaço onde tudo nasce e morre, e renasce de novo, a cada instante. Mas para enxergar isso, é preciso aprender a observar, a silenciar e a compreender o que acontece dentro dela. Tudo o que percebemos no mundo começa dentro da mente. Ela é o filtro, o tradutor, o espelho que transforma a realidade bruta em experiência viva. E o mais impressionante é que esse espelho não reflete o mundo como ele é, mas como nós somos. Quando a mente está agitada, até o que é belo pode parecer confuso. Mas quando ela está serena, até o que é difícil se torna aprendizado. Por isso, o Buda dizia: a mente é tudo. O que você pensa, você se torna. Pense nisso. Se a mente cria a forma como você enxerga o mundo, então cada pensamento é uma força criadora. Cada ideia que você alimenta é uma semente lançada no tecido da realidade. E o que você repete em silêncio, o universo escuta com atenção. Há um sutra antigo que conta que um jovem monge perguntou ao mestre: Mestre, por que minha vida é cheia de desafios? E o mestre respondeu: porque você pensa que é. O discípulo se surpreendeu com a simplicidade da resposta. Então basta pensar diferente. E o mestre sorriu, dizendo: não basta pensar, é preciso ver o pensamento. Pois quando você o enxerga, ele perde o poder de te controlar. Esse é o ponto central da prática budista. Não somos os pensamentos. Somos aquele que observa os pensamentos. A mente cria imagens, histórias, medos e desejos. Mas existe algo em você que está antes disso, que apenas testemunha. Quando você descobre esse espaço silencioso de consciência, começa a perceber que o mundo não é o que acontece, mas o que você interpreta do que acontece. Veja, por exemplo, duas pessoas diante da mesma situação. Uma perde o emprego e pensa: sou um fracasso. A outra perde o emprego e pensa: talvez seja a vida me mostrando um novo caminho. O fato é o mesmo, mas a mente cria dois mundos completamente diferentes. E é essa criação interior que molda o destino de cada um. A mente, quando não observada, é como um espelho sujo, refletindo distorções. Mas quando limpamos esse espelho, o mundo volta a brilhar como ele realmente é. A pergunta é: como limpamos esse espelho? No budismo, fala-se de 3 grandes passos: consciência, vigilância e desapego. Primeiro, consciência. Perceber o que está acontecendo dentro de si. Você observa o pensamento como quem observa uma nuvem passando no céu. Não tenta impedir, nem segurar. Apenas vê. Essa simples observação já começa a dissolver o poder do pensamento. Depois vem a vigilância, o cultivo de uma atenção contínua. É o estado de lembrar-se, várias vezes por dia, que você está pensando, que a mente está criando narrativas, e que você pode escolher não acreditar em todas elas. Por fim, o desapego, o passo mais silencioso e mais libertador. Você não luta contra o pensamento, mas também não o alimenta. Permite que venha e vá. Como as ondas no mar, sobem, quebram e aparecem. E você permanece o oceano. Quando aprendemos a observar, em vez de reagir, a mente começa a se acalmar por si mesma. E, aos poucos, o espelho se torna mais límpido. Nesse momento, você percebe que a realidade é apenas um reflexo do estado interno. Buda dizia que os pensamentos são como pincéis invisíveis. Eles pintam o mundo com as cores da sua consciência. Se a mente está repleta de medo, o mundo parece perigoso. Se está cheia de compaixão, o mundo se torna um campo de oportunidades para amar. A realidade externa é apenas o eco da realidade interior. Mas há um segredo mais profundo nesse ensinamento. Não é apenas o pensamento que molda o mundo, é a intenção por trás do pensamento. Quando você pensa com amor, mesmo o pensamento mais simples se torna uma bênção. Mas quando pensa com egoísmo, até uma boa ideia pode gerar sofrimento. A energia da mente é como a água. Ela pode nutrir ou destruir, dependendo da direção em que flui. Por isso o budismo insiste tanto no cultivo da atenção plena, o sati.
Ser consciente do que se pensa é o primeiro passo para transformar a própria vida. Você começa a perceber que cada momento é uma oportunidade de escolher. Escolher o que plantar no jardim da mente. Escolher o que permitir crescer. E, aos poucos, a vida deixa de ser um campo de reações e se torna um campo de criação consciente. A partir daí, o sofrimento começa a se dissolver, não porque o mundo muda, mas porque a forma de olhar muda. E, quando a mente se harmoniza, o universo inteiro parece respirar junto com você. A mente cria o caminho, mas a clareza da mente é o que define a direção. E essa clareza nasce da prática, da presença, do constante retorno ao agora. Quando Buda falava sobre a mente, ele não se referia apenas ao pensamento racional. Ele falava sobre a energia viva que nasce do modo como pensamos, sentimos e reagimos diante da vida. Essa energia é o que define se caminhamos em direção à luz, ou se ficamos presos nas sombras da nossa própria mente. Porque toda emoção começa com um pensamento. E todo pensamento, quando alimentado, se transforma em uma energia real, uma vibração que você sente no corpo, na fala, no olhar, em tudo que toca. Por isso, o primeiro ensinamento da alquimia interior budista é simples, mas poderoso. Você não pode escolher o primeiro pensamento que surge, mas pode escolher o segundo. Esse segundo pensamento é o ponto em que a transformação começa. É o instante em que você decide não continuar alimentando o medo, a raiva, a dúvida ou o julgamento. Em vez disso, você respira e escolhe olhar com compa e chão. Pense nas vezes em que algo o irritou. Talvez alguém tenha dito algo injusto, ou a vida simplesmente não saiu como você planejou. A mente reage, não é justo, porque sempre comigo. E sem perceber, esse pensamento se repete, e o coração começa a se envenenar. A raiva é como uma chama. Quanto mais você sopra com pensamentos, mais ela cresce. Mas se, nesse instante, você respira e pensa, isso também vai passar. Ou que eu possa compreender o que isso quer me ensinar. A energia muda. Você ainda sente o calor da raiva, mas ela já não queima. Apenas aquece e ilumina o que precisa ser visto. Essa é a alquimia interior. Transformar as emoções densas em consciência. Não se trata de negar o que sente, mas de observar até que se revele o ensinamento escondido. No budismo, isso é chamado de transformar venenos em sabedoria. Existem 3 grandes venenos da mente: a ignorância, o apego e a aversão. E cada um deles, quando compreendido com atenção plena, se converte em um aspecto da sabedoria. A ignorância, quando iluminada pela consciência, se transforma em clareza. O apego, quando atravessado com compreensão, se transforma em amor sem possessão. A aversão, quando acolhida com presença, se transforma em discernimento e força interior. É assim que nasce a verdadeira energia positiva. Não de negar as sombras, mas de transformá-las. Pense na mente como um jardim. Os pensamentos são sementes. Se você planta o medo, ele cresce e toma o espaço da fé. Mas se você escolhe plantar serenidade, compaixão e gratidão, o jardim floresce, mesmo nos dias nublados. Essa escolha é diária, é silenciosa e é profundamente espiritual. O budismo ensina que a qualidade dos seus pensamentos define o campo energético da sua existência. Não é uma metáfora poética, é um princípio natural. A mente calma cria harmonia ao redor. A mente confusa cria desordem. O que você carrega dentro se manifesta nas suas palavras, nos seus gestos e até na forma como o mundo responde a você. Mas há algo mais profundo nisso. Não basta pensar positivo, é preciso pensar consciente. Porque o pensamento positivo que nega o real é apenas uma máscara. Mas o pensamento consciente reconhece a dor, compreende o medo e ainda assim escolhe a paz. Essa é a diferença entre fugir e transformar. Um monge zen dizia: não lute contra os pensamentos. Eles são como nuvens. Se o vento da tensão soprar constante, o céu logo se abrirá. Quando você observa um pensamento negativo e o deixa passar, você o enfraquece. Quando repete, o fortalece. E quando transforma,
Quando ilumina com compreensão, ele se torna o seu mestre. Veja, até o sofrimento tem algo a ensinar. A mente reativa diz: isso é ruim, quero que acabe. Mas a mente desperta pergunta: o que isso está me mostrando sobre mim? E é nesse instante e que a dor se transforma em sabedoria. Talvez o maior segredo do budismo seja esse. A vida não é o que acontece, é o que fazemos com o que acontece. Você pode usar cada pensamento, cada emoção e cada experiência como matéria-prima para o seu despertar. E quando faz isso, o sofrimento deixa de ser inimigo e se torna parte do caminho. O próprio Buda viveu isso. Antes da iluminação, ele enfrentou medo, dúvida e desespero. Mas em vez de fugir, ele se sentou sob a figueira e olhou tudo de frente, com presença. Essa coragem silenciosa é o coração da alquimia interior. Transformar não é apagar o que dói, é olhar para a dor até que a se revele como uma lição. E então, agradecer. O caminho da mente é o caminho da energia. E a energia da mente desperta é como a luz da aurora, suave, mas poderosa o suficiente para dissipar qualquer escuridão. No budismo, existe um princípio simples, mas absoluto. A mente é o jardineiro do destino. Cada pensamento que você nutre hoje é uma semente plantada no solo invisível do amanhã. Não há acaso, há causas. Não há sorte, há consciência. Tudo que floresce na sua vida tem origem em um ponto que poucos veem. O instante em que um pensamento nasceu e foi alimentado. Porque todo karma começa na mente. Não como castigo, mas como consequência natural da energia que você emite ao pensar, falar e agir. Se seus pensamentos vibram em compaixão, o universo responde em harmonia. Se vibram em medo ou raiva, a vida apenas reflete o que você ainda não curou. O Buda dizia: tudo o que somos é resultado do que pensamos. A mente é tudo. Aquilo que pensamos, nos tornamos. Isso não é uma metáfora, é um mapa espiritual. Significa que, mesmo que você mude de lugar, de rotina ou de pessoas, se sua mente continua alimentando os mesmos padrões, o cenário da sua vida apenas mudará de forma, mas repetirá o mesmo enredo. Por isso, o despertar não acontece fora, acontece dentro. É um instante em que você percebe que o mundo não é contra você, ele apenas te devolve o eco daquilo que vibra em si. O interior. O ódio grita e o mundo devolve ódio. A gratidão sussurra e o universo responde em bênçãos. A mente cria e o destino obedece. Mas aqui está o segredo. Você pode mudar a história a qualquer momento. Basta mudar o tom da voz interior. Basta mudar o tipo de semente que planta com cada pensamento. Pense nisso. Se hoje você deseja paz, mas semeia preocupação, a colheita será inquietude. Mas se, diante do caos, você cultiva presença e compreensão, está plantando as flores do futuro que deseja habitar. O karma não é prisão, é convite. Um lembrete constante de que ainda há algo dentro de você pedindo transformação. E cada vez que você responde com consciência, um ciclo se encerra. Uma nova linha de o destino se escreve. Respire fundo. Imagine que, a cada inspiração, você recebe luz. E a cada expiração, você solta os pensamentos que pesam, que repetem, que limitam. A mente, quando purificada pela atenção, se torna clara como um lago ao amanhecer. E é dessa clareza que nasce o verdadeiro poder de criar conscientemente. Porque a criação não é apenas desejar, é vibrar na frequência do que deseja. Não se trata de pensar quero ser feliz, mas de viver pensamentos que expressem alegria. Não se trata de pedir quero paz, mas de cultivar silêncio interior, mesmo quando o mundo é ruído. O monge Thich Nhat Hanh dizia: cada pensamento é como uma gota que cai em um lago. Com o tempo, as gotas formam ondas que tocam todas as margens da existência. Isso significa que seus pensamentos não apenas moldam sua vida, moldam o mundo. A mente desperta é uma força curadora que se espalha como o perfume de uma flor. Não precisa esforço, apenas presença. E esse é o verdadeiro sentido do princípio budista que molda o futuro. O despertar é o momento em que você percebe que
Tudo começa e termina na mente. Feche os olhos um instante. Observe os pensamentos que surgem agora. Talvez alguns sejam neutros, outros carreguem lembranças, outros preocupações. Acolha todos. E, com o coração sereno, diga a si mesmo: eu não sou esses pensamentos. Sou o espaço onde eles nascem e se dissolvem. Essa frase simples é a chave que liberta. Porque o verdadeiro criador do caminho não é o pensamento em si, é a consciência que o observa. A partir desse ponto, você pode escolher alimentar o medo ou nutrir a fé, repetir o passado ou criar o novo, reagir ao mundo ou responder com sabedoria. Essa escolha silenciosa que o futuro começa. A mente desperta não controla o mundo. Ela flui com ele. Não teme as mudanças. Dança com elas. Não busca o futuro. Cria o agora. Porque quando o agora está em paz, o futuro inevitavelmente floresce em harmonia. Essa é a essência do ensinamento de hoje. Sua mente cria seu caminho. E o caminho. O que começa na mente desperta termina na liberdade. Respire uma última vez. Sinta a calma, a clareza e a luz que crescem em seu interior. Repita mentalmente, com intenção: minha mente é fonte de criação. Hoje escolho pensamentos que me conduzem à paz. Hoje escolho o caminho da consciência. Permita que essas palavras vibrem dentro de você, porque cada vez que as repete, você não apenas muda um pensamento, você muda o destino. Se essas palavras tocaram o seu coração, lembre-se de deixar sua reflexão nos comentários. Quais pensamentos você escolhe cultivar a partir de hoje? Que nova semente deseja plantar na sua mente? E se desejar continuar trilhando este caminho de despertar, inscreva-se e caminhe comigo em cada novo vídeo. Aqui, não buscamos fugir da mente, buscamos libertá-la. Até o próximo encontro. Um abraço de luz.